Como o PL 2630 pode piorar a sua internet? Temos sérias preocupações de que o chamado PL das fake news gere consequências indesejadas e mude a internet que você conhece para pior. Então, gente, eu dei uma olhada, né? Eu fiz algumas anotações, né, sobre a lei enquanto eu lia, e basicamente o que eu entendi do que a lei trata é que ela tem um elemento muito mais regulatório do que existe hoje. Então, aparentemente, existe uma deliberação muito mais clara sobre o tipo de informação que pode ou não ser veiculada, mas sobretudo o papel das redes sociais nesse processo jurídico, né, de aferição do que está sendo publicado, do que está sendo escrito e tal. Então, me parece ter essa perspectiva, né, de que é uma lei que não vale só para rede social, né, ela vale para conta automática, para conta de publicidade, para conta de impulsionamento, WhatsApp, rede de mensagem instantânea e rede social. São para redes sociais que tem mais de 10 milhões de usuários, redes sociais com CNPJ no estrangeiro, então essa lei se aplica para esses grupos, basicamente é isso. Então eu senti isso, que tem algumas deliberações que são muito mais participativas e exigentes por parte das redes sociais. Por isso que eu acho que todas elas estão de nariz de pé, né? Porque você vai ter que aplicar os marcos regulatórios que agora estão sendo colocados, e se não forem aplicados, é sanção de multa, sabe? É sanção de bloqueio da plataforma. Então, achei interessante. O Google trabalha todos os dias para oferecer aos brasileiros informações de produtos confiáveis. Aí tu pega, né, no Google, o Brasil Paralelo conseguiu se alavancar na internet, né, com esse tamanho todo, com essa velocidade toda, graças a anúncio publicitário, graças a pagamento de tráfego pago. Tipo, não tem nada a ver com um trabalho moral que o Google faz, né? Ligado? E aí você tem esse tipo de coisa que fala, não, né? A plataforma quer o que é melhor para todo mundo. Não. Se fosse isso, o conteúdo do Brasil Paralelo, que é um conteúdo negacionista, um conteúdo revisionista, é um conteúdo que é desonesto intelectualmente, sabe? Não dá, né? Não dá para colocar essas coisas como passíveis de liberdade de expressão, qualquer coisa assim. Não. É por isso que apoiamos fortemente os objetivos do projeto de lei 2630, mais conhecido por PL da Fake News. Entretanto, estamos muito preocupados com as consequências indesejadas para o país, caso o texto atual seja aprovado sem uma discussão aprofundada. Esse documento aqui que vocês estão vendo, se vocês procurarem ele na internet, eu acho que ele é PL 2630 PDF e é o da Câmara. Esse aqui é o mais recente. Então é uma cópia e tá completinho aqui. Eu até deixei ele aberto aqui porque tem uns artigos muito interessantes que, se aparecer aqui a oportunidade de falar, a gente vai falar. Nessa terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o pedido de urgência do projeto de lei e, por isso, é fundamental que todos entendam o impacto que essa proposta terá no seu dia a dia. Além de estar em desacordo com a forma como outros países estão lidando com essas questões, temos sérias preocupações de que o PL 2630 mude a internet que você conhece para pior e limite a inovação, a liberdade de expressão e a geração de oportunidades econômicas para todos os brasileiros. Não, isso não é uma relação que está constituída, né? Não é uma relação que está dada pelo que a PL está falando. Então, ó, por exemplo, né? Só para dar um exemplo aqui do que a lei fala. Artigo 7º da lei. Cadê? Ó, para assegurar o cumprimento dos objetivos estabelecidos nessa lei, os provedores devem elaborar seus termos e políticas de uso, respeitando a lei nacional. Aqui, ó, colocando aqui que as leis de política de uso, quando tiver aqui serviços prestados por terceiros, né, compartilhamento de dados das pessoas para, por exemplo, vender para empresas de marketing, né, de marketing para poder anunciar produtos, tá sob a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É uma lei que visa garantir o anonimato ou, pelo menos, a proteção mínima de dados de usuários da internet. Aqui, ó. Os provedores devem disponibilizar de forma acessível no idioma português informações claras, públicas e objetivas sobre quaisquer termos e políticas de uso aplicáveis à expressão de terceiros e à comercialização de produtos e serviços, tais como políticas, procedimentos, medidas e instrumentos utilizados para os fins dispostos no artigo 15º dessa lei, incluindo os critérios para remoção de conteúdos ressalvados dos segredos comercial e industrial. Então ele está basicamente dando essa maior importância para os provedores conseguirem disponibilizar uma informação completa, por exemplo, né? E aqui, vamos lá. Convidamos você a buscar mais informações sobre o tema e nos ajudar a chamar a atenção usando a hashtag blá 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 blá. Vai, foda-se. O atual texto do projeto de lei acaba protegendo quem produz desinformação. Vamos ver qual que é o argumento. O PL 2630 vai acabar favorecendo quem produz desinformação ao limitar a aplicação pelas plataformas de suas políticas e termos de uso, inclusive para determinadas contas de interesse público, ao blindar a remoção de conteúdo produzido por qualquer empresa constituída no Brasil para fins jornalísticos. Então, não é bem isso. O que acontece é que o PL
PL 2630 vai colocar como as políticas e termos de uso leis de proteção geral de dados nacionais para que sejam aplicadas as devidas sanções, né? Porque a gente vê que mesmo com a divulgação de tanta fake news, de tanto de merda, né, que a galera publica nessas redes, qual que é a mobilização para poder desmonetizar, né? Quanto tempo não demorou para você desmonetizar conteúdos que tinham fake news, falsidade histórica? Pô, teve campanha do Twitter, né? Tiveram que abrir um perfil chamado Sleeping Giants para anunciar quais são as grandes empresas que estão patrocinando. Teve que fazer esse escarcéu e mal desmonetizou o conteúdo, né? Como se os termos e políticas dessas empresas fossem bacana. Ótimo. Na prática, já que o texto não faz distinção entre os diferentes produtores de notícias, seríamos obrigados a manter em nossos produtos conteúdos problemáticos criados por empresas que se apresentam como jornalísticas, mas são especializadas na produção de informações enganosas. E aí você vai ter um dispositivo de lei que vai te obrigar e isso está no projeto, a verificar qualquer tipo de conteúdo que esteja sendo produzido e se esse conteúdo fere esses termos de uso e de proteção de dados. Então, se o conteúdo tiver veiculação de mensagem mentirosa, de mensagem, inclusive a lei fala isso, de conteúdo contra o Estado Democrático de Direito, né? Então, conteúdo golpista, por exemplo, vai entrar. Inclusive, esse é um outro ponto, né? Que é importante a gente ficar atento, né? Acho que é interessante a gente levantar essa questão sobre, afinal, a gente é a favor ou contra essa regulação, né? Mas enfim, vamos seguir aqui. Já foi. Outros dispositivos do projeto de lei vão ainda mais longe, ao exigir que as plataformas paguem por esse mesmo conteúdo jornalístico que vai ser veiculado na plataforma. Esse é um dos últimos artigos da lei. Esse tá lá no finalzinho. Aqui, ó, artigo 38. Conteúdos jornalísticos utilizados pelos provedores produzidos em quaisquer formatos, que inclua texto, ensejarão remuneração às empresas jornalísticas de direitos de autor, na forma de regulamentação, e disporá sobre os critérios, forma para a versão de valores, negociação e resolução de conflitos, transparência e valorização do jornalismo profissional, nacional, regional, local e independente. Então, os conteúdos jornalísticos utilizados pelos provedores, tá ligado? Provedores que utilizarem de conteúdos para colocar nas suas plataformas vão ter que pagar esses conteúdos. Como é com qualquer tipo de trabalho de direito autoral, não é? Não é meio que isso? Cadê? O que mais? Outros dispositivos vão ainda mais longe, tá? Estamos falando de veículos ou produtores de conteúdo controverso que distorceram fatos em relação à validade das vacinas durante a pandemia da Covid-19 ou que contestaram a integridade das eleições brasileiras de 2022. Sabia que um dos artigos dessa lei diz que as empresas têm que notificar visualmente todo tipo de conteúdo que tiver descrito como publicitário ou pago por alguém para ser colocado ali, para fazer uma pesquisa, para rastrear dados, para qualquer coisa assim. Tem que isso estar marcado e claro, mostrando, né? Já existem alguns conteúdos que são assim, né? Se a gente pegar para ver, a gente viu lá o que é comunismo, aparece lá publicidade, né? Aparece em cima, mas isso não acontece em todos os sites, né? Não acontece em todas as plataformas. O jornalismo é sem dúvida essencial para ajudar a fornecer informações de qualidade às pessoas, ao lado das empresas. Tipo, o que as empresas têm a ver com cessão de informação dentro do jornalismo, tá ligado? Será que é do interesse? Claro que é do interesse da empresa, né? Mas será que a empresa tem um papel midiático para poder lidar com uma questão informativa da sociedade? Então a empresa ela também tem que ser consultada para ter uma notícia veiculada, sabe? Acho que é uma forma um pouco marginal de dizer que as empresas fazem parte da produção da notícia, sabe? Então a produção da notícia passa pelo crivo da empresa. Ou seja, a empresa, nesse esquema que está agora, ela consegue não veicular essas notícias, por exemplo, de conteúdo com publicidade pago, com fake news, com coisa e tal, porque passa pelo interesse dela e tá tudo bem. Aí continua aqui. E profissionais do ecossistema jornalístico que trabalham em parceria com o Google. Poderíamos contribuir ainda mais com a oferta de notícias de alta qualidade no Brasil. Por que já não pode? Por que já não contribui agora? Tipo, a gente vê que os conteúdos que aparecem, né? A gente viu agora há pouco. São conteúdos de qualidade ruim. Aí fica difícil, né? Porque aí você tá falando, não, sem essa lei a gente vai melhorar. Mas essa lei meio que obriga vocês a fazerem isso, né? Tem essa questão. Continua. O PL deveria apoiar e encorajar esses esforços, mas a sua proposta atual pode trazer o efeito oposto. Tipo, é legal porque ele fala, pode trazer o efeito oposto, pode gerar uma coisa muito ruim, pode ser terrível, blá, blá, mas ela nunca fala o que é. Ela nunca fala exatamente nas minúcias o que de ruim vai acontecer. É terrorismo. É terrorismo. O PL pode até limitar a disponibilidade de informações de qualidade para usuários brasileiros, pois exigiria mudanças significativas em produtos como o Google Notícias e a própria busca. Porque agora esses veículos, né, o Google Notícias ia ter que pagar esse conteúdo jornalístico e ia ter que também seguir algumas normas e diretrizes de aplicação de conteúdo que não são termos da plataforma, que são termos nacionais.
né? Então você tem essa necessidade de mobilização da empresa para poder fazer esse movimento, né? De alterar a sua dinâmica de produção, de veiculação de notícia. E aqui, coloquem o que na verdade, né, gente, mostra pra gente que a questão é essa. Eles nunca trazem exatamente qual que é esse grande motivo, né? Porque basicamente você vai limitar as ações daquelas empresas no Brasil. É isso, você vai limitar a forma como elas podem fazer o que elas fazem hoje. Basicamente é isso. Coloque em risco o acesso à distribuição gratuita de conteúdo na internet. Porque vai ter essas sinalizações de anúncio publicitário, porque vão ter regras de informação sobre publicidade. Um artigo que eu achei muito interessante, o artigo 9º. Para quem é produtor de conteúdo, isso é bastante interessante, ó. Ou para qualquer pessoa, né? Quando você vai, por exemplo, fazer uma reclamação na rede social, o artigo 9º fica falando que os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria instantânea devem produzir relatórios semestrais de transparência, disponibilizados em seus sítios eletrônicos, nos seus sites, em português, de modo a informar procedimentos e decisões relativas à intervenção ativa em contas e conteúdos gerados por terceiros. Então a lei ainda fala que a empresa tem que prestar conta do que ela está fazendo nesse processo. É transparência o nome disso. Porque hoje em dia você abre um chamado com o Google, com o Instagram, é impossível. Mano, para quem já teve problema em conta do Instagram, sabe que é impossível falar com o atendimento do Instagram. É impossível, é impossível. É muito ruim, é muito chato. É impossível. E aí você não tem um direcionamento, não tá nada claro. A única coisa disponível que tem é aquelas perguntas frequentemente respondidas, ou é um e-mail institucional meio goela. Tipo, ele tá falando, ó, vocês vão ter que produzir relatório. E continua. Que impliquem a exclusão, indisponibilização, redução de alcance, sinalização de conteúdo e outras que restringam a liberdade de expressão, bem como as medidas empregadas para o cumprimento dessa lei. Então ele tá falando que você tem que produzir um relatório e você tem que justificar porque você tá produzindo um relatório. Porra, não é exatamente isso que é produzir uma informação com segurança? Você falar, ó, eu vou bloquear aqui o canal do Monark, né? Vou derrubar aqui o canal do Monark. Mas por que eu vou derrubar o canal do Monark? E aí ele tá colocando todas as disposições para poder explicar todas essas sinalizações. Tem que produzir um relatório. Pô, falar que isso... Não, é isso. Para quem já teve que usar suporte de rede social, nossa, é inexistente. É inexistente, é terrível. Uma característica essencial do mundo digital é a possibilidade de qualquer pessoa usar a internet para armazenar e compartilhar conteúdos produzidos por elas, como fotos, vídeos e textos. Para que esses conteúdos possam ser exibidos ou distribuídos por plataformas online, são necessárias licenças de direitos autorais dos seus criadores. Por exemplo, ao enviar um vídeo para o YouTube, você concede ao Google a licença de direitos autorais para hospedar seu vídeo e permitir que outras pessoas o assistam. Verdade. O PL 2630 proíbe esse tipo de licença de duas maneiras. Uma é exigindo que todas as licenças de direitos autorais para as plataformas sejam concedidas por entidades de gestão coletiva desses direitos, o que significa que criadores e titulares de direitos não podem mais decidir por si mesmos como desejam licenciar ou distribuir os seus trabalhos. Vai se fuder, parça! O Google já me deu essa opção, o Facebook já deu essa opção para qualquer pessoa de como eu vou licenciar meu trabalho. É a mesma lógica do lance do Uber, da ideia da liberdade que o Uber te dá, né? Não, você pode gerenciar aqui a forma como você concede o seu direito de exploração do trabalho na hora que você quiser, quando você quiser. Mas isso vai te trazer certas restrições ao longo do uso da plataforma. Então eu não posso postar qualquer conteúdo, porque a gente sabe que existe shadow ban. Porque a gente sabe que existe derrubamento de alcance de conteúdo. Como eu imagino que provavelmente esse vídeo vai ter seu alcance derrubado. Se não for derrubado ele mesmo, né? Então eu acho que a gente tem que pensar por essa via. O YouTube não dá essa liberdade, porque ele também é uma empresa privada. E quando ele fala de gestão coletiva, ele está falando o quê? De associações e organizações coletivas que decidem sobre direitos das pessoas. E não é exatamente assim que deveria ser uma coletividade discutindo e decidindo o que é melhor para aquela comunidade de produtores? Porra! Maluco. O PL proíbe esse tipo de licença. Blá, blá, blá. A outra forma é obrigando que todas as licenças de direitos autorais sejam pagas. Nesse sentido, as plataformas não poderiam mais oferecer serviços gratuitos de hospedagem ou compartilhamento de conteúdo sem pagar aos criadores que desejam... Como é que é? Nesse sentido, as plataformas não poderiam mais oferecer serviços gratuitos de hospedagem ou compartilhamento de conteúdo sem pagar aos criadores que desejam usar seus produtos. Isso significa que poderá deixar de ser viável financeiramente para as plataformas oferecer serviços gratuitos. Aonde que ele fala na lei que todas as licenças de direito autoral têm que ser pagas? O único que ele fala de direito autoral é do jornalístico. A única coisa que ele fala de direito autoral é jornalístico. Vamos tentar copyright.
Ó, eles deixam até as redes sociais ficar com o chororô deles na autorregulação, pô. Porque a rede social queria meter essa. Eles queriam falar que não precisa desse projeto de lei. É só a gente criar uma organização de autorregulação com os representantes das empresas para poder conseguir definir o que é melhor para uso da internet. A audácia. Falar isso. Porra, não, deixa que a gente crie o nosso próprio comitê para decidir sobre as coisas. Não, pô, funciona muito bem, pô. Essa história aí de auditoria, né, de... Qual que é o nome daquele negócio que as empresas privadas fazem? É, tipo de auditoria que fizeram com a Americanas. Compliance. Empresa de compliance. Não, comitê antifraude. Senta lá, Cláudia, senta lá. Ó, 3. Nossa, senta lá, Cláudia, velho, hein? Ó, 3. Dá amplos poderes a um órgão governamental para decidir o que os brasileiros podem ver na internet. É engraçado? Mano... O PL coloca em risco o livre fluxo de informações na web ao prever a criação de uma entidade reguladora autônoma pelo Poder Executivo com funções de monitoramento e regulação da internet. É meio que o Lula vai vigiar o que a gente vê na internet. É essa mensagem que tá dando essa impressão de passar, sabe? O Poder Executivo vai ter à sua disposição as informações, uma entidade reguladora autônoma. Sim, vai ter uma entidade reguladora autônoma, inclusive para poder regular a postagem de perfis públicos. São consideradas de interesse público, submetendo seus princípios da administração pública às contas de redes sociais indicadas como institucionais pelas entidades e órgãos e pelos agentes políticos. Os detentores dos mandatos eletivos. Então é basicamente reconhecendo quais são as contas de interesse público. E aí nessas contas de interesse público você tem certas políticas que vão guiar elas. Eu queria achar essa questão que ele está falando do Poder Executivo, porque eu não lembro de ter visto isso. Ah, sim, é esse aqui. É, o Comitê Gestor da Internet, é esse aqui. O CGI.br poderá requerer por ato fundamentado diretamente aos provedores informação a respeito das metodologias utilizadas para a detecção de desconformidades que motivaram a intervenção em contas e conteúdos gerados por terceiros. Basicamente, esse comitê existiria para pedir para as redes sociais explicar quais foram os métodos que elas utilizaram para detectar naquele conteúdo algum problema que levou à sua desvinculação ou ao seu bloqueio, né? Aqui ele continua. Incluindo a exclusão, indisponibilização, redução do alcance, desindexação, sinalização, com o objetivo de identificar vieses e produzir políticas públicas para garantir a liberdade de expressão, observados aos segredos comercial e industrial. Então aqui ele está falando que vai existir esse tipo de conduta para poder garantir que conteúdos ruins não sejam disponibilizados, para você poder mesmo conseguir averiguar, né, uma política, você ter desses dados para conseguir criar uma política para garantir a livre expressão social. Mais clareza, exatamente, mais clareza. É aqui, ó. A CGI deverá observar o princípio da multissetorialidade, fazendo parte a qualquer tempo, no mínimo 3 representantes de cada um dos 4 setores que o compõem, e no máximo 9 representantes indicados pelo Poder Executivo. Então, ó, quantas entidades fazem parte dele aqui? Ó, e aqui, realizar estudos sobre os procedimentos de moderação adotados pelos provedores de redes sociais, fornecer diretrizes e subsídios para as políticas de uso dos provedores de redes sociais e serviços de mensagem instantânea. É basicamente criar um comitê regulador de internet, né? Aqui, vamos lá. Pela proposta, o órgão terá amplo poder para limitar e contará com baixo nível de supervisão, tornando-se sujeito a abusos. Baseado em nada. Não está falando nada disso, né? É uma acusação. Além disso, de acordo com o texto, esse órgão pode instituir um protocolo de segurança, obrigando as plataformas a ceder à entidade de supervisão o controle de suas regras, termos de uso, processos e características de seus produtos, sem nenhuma checagem ou controle efetivos. Sim, é basicamente garantir que o Estado brasileiro tenha acesso a que tipo de metodologia, que tipo de ferramenta está sendo utilizada para poder verificar e utilizar aquela plataforma. É uma entidade reguladora. É isso, né? Pô, porque senão, essas empresas fazem o que elas quiserem com o território nacional. E eu acho que é importante que a gente tenha uma posição, enquanto comunista, né? Mas você nem precisa ser comunista para isso, de defender a soberania nacional. Isso é defender a política nacional de uma forma a tensionar, a regulamentar esses elementos e cada vez mais criar mecanismos de disputa desses procedimentos para a luta de classes, né? Então é conseguir utilizar a rede para poder divulgar essas informações, para também impedir a veiculação de conteúdos que sejam falsos, sabe? E assim, em termos de soberania nacional, pensando que essas empresas são empresas privadas do estrangeiro e que já comprovadamente interferiram em processos políticos eleitorais nos seus países de origem. Quem dirá nos seus países da periferia, né, do capital. O caso da Cambridge Analytica ele é muito sintomático em relação a isso, né? Mostra como o Facebook, uma empresa de dados, fez aquele lenga-lenga, né? Entrou naquela para poder ganhar publicidade com os anúncios da extrema-direita, para bombardear conteúdo para aquelas regiões. E é isso aí, foda-se, né? Baita responsabilidade social. Nesse período, os pedidos das autoridades poderiam ainda incluir dados sensíveis de usuários, violando a privacidade de pessoas e empresas brasileiras que usam nossos produtos.
Mas é meio que o que a empresa já faz, né? Ela já tem acesso a esses dados. Então, se você está prestando esse serviço, é você que tem que recolher esses dados. E aí você utiliza esses dados da forma como tem que ser utilizados, né? Então imagina, se um moleque ir lá e postar uma ameaça a uma escola, a empresa não tem que fornecer os dados todos para o Estado, verificar onde que essa pessoa está? Se a gente vê alguém que está ganhando dinheiro com algum esquema, não é importante ter acesso a esses dados para ativação do Ministério Público? Não? É terra sem lei? É isso? Vai ficar cada um por si? Essa é a brisa do Twitter, né? Essa é a brisa do Elon Musk, dessa galera, né? Aqui continua. De novo, fluxo livre de informações, diferentes vozes podem se manifestar, né? Mas curiosamente, as diferentes vozes que podem se manifestar, que ganham destaque na minha timeline, são sempre de direita, né? É uma grande coincidência. Ainda, ao estabelecer protocolos de segurança, essa entidade passa a tornar as empresas de tecnologia responsáveis por danos causados por conteúdo de terceiros, o que significa a suspensão temporária do marco civil da internet. Na prática, o modelo cria um incentivo para que plataformas como o YouTube, que hospedam conteúdos de usuários, adotem uma moderação excessiva, levando a um maior número de remoções e comprometendo a liberdade de expressão de milhares de criadores que desejam manifestar suas opiniões de forma legítima. Tá brincando, né, velho? Tá louco, o Monark tá em polvorosa, né? Deve estar entrando em combustão. Liberdade de expressão, não, é sobre isso, gente. Liberdade de expressão, é sobre isso. Acorda, cara! Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! Caralho! Caralho! O que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho! Acorda! É isso aí. Talvez eu tenha visto esse vídeo muitas vezes. Talvez. Tá bom, né? Então a gente já viu aqui. Google monarcou, né? Continua. Traz sérias ameaças à liberdade de expressão. Tá bom, Google, a gente já entendeu essa parte. A proposta atual traz várias ameaças à liberdade de expressão, que determinam um dever de várias ameaças à liberdade de expressão e a executar preventivamente ameaças à liberdade de expressão. Porque é isso, né? É só sobre isso. Agora eu vou ler sério, acabou a piadinha. A proposta atual traz várias disposições que determinam um dever de cuidado a ser executado preventivamente pelas plataformas, principalmente no que se refere aos conteúdos considerados ilegais pela proposta. Os conteúdos considerados ilegais pela proposta, na sua grande maioria, são conteúdos que atentam contra o processo eleitoral, o processo político, né, da democracia burguesa, e conteúdos neonazistas, né? Esses são os conteúdos que têm ressoado uma ilegalidade muito grande na contemporaneidade atual, né? É só isso, assim. Que horror! A gente vai ter que filtrar conteúdos que defendam o fascismo. Céus! Onde vai parar essa internet? Se o texto avançar assim, empresas de tecnologia terão que filtrar e moderar conteúdos considerando uma análise legal e assumindo uma função exercida tradicionalmente pelo Poder Judiciário. É o famoso, eu só tô postando aqui, pô. Eu nem vi que tinha apito de cachorro nesse vídeo. Eu nem vi que tinha referência a um monte de merda, né? De desgraça. Não vi, pô. Eu só publico. Eu não tenho nada a ver com isso. Sem os parâmetros de proteção do Marco Civil da internet, com as novas ameaças de multas, céus, a Google vai ser multada. As empresas seriam estimuladas a remover discursos legítimos, resultando em um bloqueio excessivo e uma nova forma de censura. Que isso, gente? Para. É brincadeira, pô, não pode ser. Não, pô, já viu quanto custa uma multa de trânsito de gravíssima 7 pontos? É R$230, velho. Você acha que o Google tem dinheiro pra pagar essa multa? Tem não. Tem não, pô. Quando pensamos no YouTube ou na busca do Google, que já tem mecanismos de denúncia disponíveis para usuários que não funcionam, né? Acho que, né? A redação atual do PL cria um sistema que pode incentivar abusos. Não, tipo, ele fica pulando de um negócio para o outro sem falar exatamente o que é, né? Como assim incentivar abusos, cara? Fala um pouco mais sobre isso, né? Não, permitindo que pessoas e grupos mal intencionados inundem nossos sistemas, não, porque o servidor do Google, gente, vai quebrar com a denúncia enviada do computador do Marquinho, né? Que mora na zona sul da cidade de São Paulo, tem a sua cadeira gamer, seu PC RGB. Isso vai inundar o servidor do Google. É isso que vai inundar o servidor do Google. É a denúncia do computador da Xuxa. Tipo, é isso, né? Existe um grupo de pessoas no WhatsApp e vamos combinar aqui de mandar denúncia pro Google. Grupos mal intencionados. Tô mal intencionado, vou fazer uma denúncia.
Você tem que fazer uma denúncia. A questão é que hoje, né, só pra gente entender uma outra coisa que é importante, como toda essa discussão, ela tá longe de uma ideia só de compreensão disso como sim ou não na regulamentação, né? A gente tem que entender que todos esses dispositivos de lei são dispositivos de lei da burguesia, né? São dispositivos de lei que são utilizados para poder garantir o cumprimento dos interesses no campo da comunicação ou enfim, né, dessa dinâmica capitalista que a gente está vendo aqui para a burguesia. Então é importante a gente ser a favor da regulamentação como um elemento de controle das empresas privadas, né? Mas a gente entender que esses instrumentos podem vir a ser utilizados eventualmente também a serviço dos interesses da burguesia. E isso quer dizer qualquer coisa, né? Isso significa uma ampla gama, um amplo leque de coisas que podem acontecer, né? Então eu acho que é importante a gente entender a regulação como um marco muito importante, mas olhar com sobriedade e cautela, sabe? Entender que, porque é um instrumento burguês. É um instrumento burguês. O direito é um instrumento burguês, né? Enfim, acho que é importante deixar isso claro, né? Acho que é bastante importante deixar isso claro. Beleza, eu continuo aqui. A incerteza do que pode ou não ser disponibilizado na internet levaria as empresas a restringir a quantidade de informações disponíveis, reduzindo a representatividade de vozes que existem nas plataformas. Isso violaria diretamente o princípio do acesso livre à informação, o que seria um grande retrocesso na guerra contra conteúdos enganosos. Então você vai deixar, né, o youtuber de extrema direita que fica falando sobre conspiração globalista, né, que fica brigando, gritando, você, né, o cabeça de alumínio lá, para poder falar da pluralidade de vozes, né? A pluralidade de vozes que diz que o globalismo é um neocomunismo disfarçado de capitalismo, mas que o discurso é à esquerda, é imperialista, é contra a competição natural do capitalismo. Pois é, vocês entenderam? Eu também não. Quando eu ouço esse tipo de coisa, eu só tenho vontade de dizer uma coisa. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! Pronto, vamos lá, chega. 5. Prejudica, agora é o momento que o empresário vai chorar. É o momento, toca aí o violino, arma aí o violino, música triste. O empresário. Prejudica empresas e anunciantes brasileiros. Somente no ano passado, o Google ajudou a gerar mais de 396 milhões de conexões diretas entre consumidores e empresas por mês, incluindo ligações, orientações, mensagens, agendamentos e avaliações, beneficiando mais de 11 milhões de empresas brasileiras. Tá, é um serviço, né, que muitas empresas recorrem, mas a gente sabe que o anúncio que aparece pra gente é o anúncio da empresa que paga mais. Né? Então, não é uma relação de isonomia. Continua. Desde o surgimento da internet, a publicidade online tem sido um pilar fundamental da web aberta. Ela permite que bilhões de pessoas em todo o mundo tenham acesso gratuito a produtos e serviços, incluindo conteúdos locais relevantes para os brasileiros em português. Os anúncios digitais também são um multiplicador da atividade econômica. De acordo com o nosso relatório de impacto econômico mais recente, a busca do Google, o Google Play, o YouTube e as plataformas de anúncios do Google tiveram um impacto econômico de 104,5 bilhões no Brasil em 2021. Parte desse impacto vem das conexões diretas que nossos produtos ajudam a gerar entre empresas e consumidores, né? Dos anúncios pagos, né? E lembrando, né? Não é questão de falar, não, isso gera pouco dinheiro, não é essa. E não é gratuito, né? Quando você tem que vender teus dados para ter um e-mail, não é gratuito, né? Não, parece que está proibindo de anunciar, não está proibindo de anunciar em nenhum lugar. O PL 2630 pode afetar esse impacto positivo dos anúncios digitais. Caso o texto atual seja aprovado, as empresas brasileiras vão precisar lidar com uma série de novas exigências para utilizar a publicidade digital como parte de sua estratégia de negócios. Por exemplo, foram incluídas apressadamente no texto de projetos normas para regular toda a cadeia de tecnologia de anúncios digitais. Isso pode trazer confusão sobre qual é a responsabilidade de cada ator desse ecossistema e incentivar um aumento desnecessário no custo da publicidade online. Mas então, se isso é um problema da ordem, né, de organização, se esse é um problema da ordem do que pode ser colocado ou não, mas se você presume que isso pode ser colocado, né, porque você está falando, não, a gente pode reavaliar, né, o que entra, o que não entra. Bom, você está dizendo que você acha que tem que reavaliar o que entra e o que não entra, então você é a favor que esse dispositivo exista. É isso, né? Aprova a lei e depois mexe no texto.
Muito mais fácil. Não é muito mais fácil? Não é muito melhor, né? A matéria que tá para ser, e ainda mais agora, né, com o processo do 8 de janeiro e o aprofundamento que que a gente viu, que as mídias sociais tiveram na divulgação das ameaças de ataque às escolas no último mês, é um sinal disso, né, gente? É um sinal que precisa dessa regulação. Pô, a reportagem do Fantástico do último domingo, do dia 30 de abril, mano, falando do Discord das comunidades que tem lá, você tá maluco, tio. Maluco. A Aninha debate muito esse assunto, pesquisa muito esse assunto, ela fala muito com a gente sobre isso. E, pô, é impressionante, velho. Não tem nenhum tipo de regulação. Nada. Nada, nada, nada. Não tem nenhum tipo de regulação. É uma selva, parça. Uma selva. Entre outras exigências, o novo texto prevê ainda que empresas compartilhem muitas informações sobre sua estratégia de marketing, o que criaria mais desafios para as pequenas e médias empresas que usam o digital para competir com empresas maiores. Não, é brincadeira, né? É brincadeira, né? Brincadeira, brincadeira. O cara acha que a empresa pequena e média vai competir com a empresa grande no digital. É brincadeira. É brincadeira. Nós queremos que as pessoas tenham o poder de tomar decisões bem informadas sobre os anúncios que vêm na internet. Isso significa fornecer maior transparência sobre quem são nossos anunciantes, onde estão localizados os anúncios e quais peças de campanha foram exibidas por meio do Google. Nos últimos anos, lançamos várias iniciativas nesse sentido, como atualizações importantes da minha central de anúncios, blá 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 blá. O PL 2630 também diz que apenas empresas com representação local podem anunciar em plataformas digitais no Brasil, impedindo que muitas companhias estrangeiras promovam seus produtos e serviços para brasileiros. Tipo qual? Né? O máximo que vai ter, por exemplo, vai ser de uma empresa como a Shopee, a Shein, que não vai mais poder anunciar aqui no Brasil se ela não tiver NPJ registrado no Brasil. Essa é a questão. Você consegue imaginar não poder ver um anúncio de passagem em um site de viagem estrangeiro ou um produto legal em site de varejo internacional por causa dessa restrição? Tipo, gente, se a empresa tiver CNPJ aberto no Brasil, ela consegue anunciar. E, mano, dá pra viver desse jeito tranquilo, né? Porque não é como se a diferença de preço de passagem de um site internacional ou de um site brasileiro, você não consegue fazer essa busca na própria internet, sem utilizar o anúncio de um site internacional. Continua. Em tempo de comércio globalizado... Cadê? Ou fazer uma pesquisa por um produto no Google e não ter acesso a um anúncio de que o item está em promoção em um e-commerce fora do país. Aí você pode comprar, ao invés de comprar no e-commerce fora do país, você pode comprar na porra do seu país o produto. Aí paga o frete. Pronto. Ó, economia nacional. É isso aí, vamos que vamos. Em tempos de comércio globalizado é muito bom, né? Acreditamos que esse tipo de regra vai contra os princípios da livre concorrência. Tava faltando uma livre concorrência. Isola o Brasil no mercado internacional e limita as escolhas do consumidor brasileiro. Nossa, velho, socorro, mano. Imagina só, né? Você viver num mundo que você não fala no microfone do seu celular e aparece o anúncio de alguma coisa. Tá maluco. 6. Dificulta o acesso dos brasileiros à busca do Google ao tratar buscadores como redes sociais. A busca do Google procura oferecer os resultados mais relevantes e confiáveis possíveis para as pessoas. É possível, né? É o famoso que der aí para fazer. O que der, deu, né? O que não der, não deu. Usamos sistemas de classificação para atender às expectativas dos usuários de encontrar fontes de informação relevantes de alta qualidade, além de reduzir a exibição de conteúdo prejudicial ou de baixa qualidade nos resultados de pesquisa. O design desses sistemas, no qual investimos desde a nossa fundação, é nossa maior defesa contra informações de baixa qualidade, incluindo conteúdo ilegal e nocivo. Na versão atual do PL 2630, os mecanismos de busca são tratados da mesma forma que as redes sociais, os serviços de mensagens instantâneas. Isso acaba causando uma distorção que prejudica a busca, já que ela tem ferramentas limitadas para remover conteúdos ilegais. Como ela tem ferramentas limitadas? Ela não é feita pela desgraça do mesmo site, do mesmo servidor, da mesma empresa? Que a empresa fabrica uma chave diferente para acessar o busca do Google? Ninguém sabe a senha do busca do Google? É isso? Cadê aqui? Quando identificamos um comentário de ódio, por exemplo, a única ação que podemos tomar é remover a URL dos resultados, enquanto a página continua no ar e somente o proprietário do website poderia fazer a remoção. Igualar buscadores a redes sociais também impõe aos buscadores... mas não dá para o Google derrubar o website? Não dá? Para aplicar uma sançãozinha assim? Igual é com o perfil? Cara, mano. A única ação que podemos tomar é remover a URL dos resultados. A única. Não, com certeza é a única ação, gente. A única. Uma unidade de ação. Igualar buscadores das redes sociais também impõe aos buscadores um dever inviável de monitorar proativamente toda a internet em busca de determinado tipo de conteúdos considerados ilegais pela regulação. É o famoso, né? Pô, vai me dar esse trabalho? Pô, eu não tenho, essa pica não é minha, caralho. O meu dever não é ficar monitorando proativamente a internet em busca de conteúdos que possam ser considerados ilegais pela regulação.
Pô, você acha que eu sou o quê? Um mecanismo de busca? Você acha que eu sou uma ferramenta de pesquisa da internet? É, exatamente. Parece só falar, essa pica é do Aspira, essa pica não é minha. Acaba o mundo. Que isso, velho? Nossa, bicho. Não tem condição uma coisa dessa, velho. Não tem condição. Tipo, gente, se o site é um buscador, se ele tem uma proposta de exibir sites, resultados de busca para usuários, o dever dele não é monitorar proativamente a internet. Não é essa a ideia. É você ter marcos e elementos regulatórios mais eficazes e mais firmes para que você possa conseguir desvincular esse tipo de conteúdo. Tá ligado? Não, exatamente. Não, você quer que a minha empresa seja responsável? Ah, para. Se tem alternativa aos buscadores? Tem. Livro. Foda, né? Gente, o buscador ele pode existir. Não tem problema. Ele tem que seguir regras. Porra, toda empresa tem que seguir regra, o buscador não tem que seguir regra. Ah, para, né? Fica parecendo aí que a internet o uso da internet como uma ferramenta é uma coisa fantasmagoricamente incrível, né? E maravilhosa. Ela não tá sob o controle da burguesia, não tá não. Isso, inevitavelmente, levaria a um bloqueio massivo de páginas potencialmente legítimas, já que em se tratando de temas controversos, um tema controverso como imagens fortes. Não, imagem forte é um tema controverso. Imagens fortes é uma das principais pautas de discussão do Twitter no ano de 2005. Todo mundo sabe. Imagens fortes ganhou o prêmio de tema mais controverso da revista Placar no ano de 2009. Tá rindo do quê, pô? É sério? Vai procurar essa informação. Oxi, acho que tudo é brincadeira. Sarcasmo? Não. Mas que na verdade fazem parte de reportagens jornalísticas seriam bloqueados para evitar possíveis sanções. Tipo isso, o Google tá reclamando que vai censurar, aí ele vai censurar a reportagem antes que a reportagem seja censurada para que eles não tenham que lidar com esse problema? É isso, cara! É exatamente isso, ó. Infelizmente a gente vai ter que bloquear aqui a matéria. Não vai dar porque tem uma imagem forte. E se der merda isso daí, aí vem comigo, né? Aí fica comigo. Não, gente, o Brasileirão de 87 não é controverso, né? É do esporte, todo mundo sabe. A gente luta aqui contra a criatura mais satânica que existe, que é o Flamengo. Caralho, o dia que eu ouvi esse áudio eu rachei muito, velho. Mas o dia que eu ouvi esse áudio... Vocês já ouviram esse áudio? Aí vocês ficam aí discutindo Lula e Bolsonaro. Bolsonaro, Lula. Ah, porque o Lula é isso. Ah, porque o Bolsonaro é aquilo. E vocês esquecem de tentar combater o maior demônio do Brasil, que é o Flamengo. O Flamengo hoje é o maior demônio do Brasil, porra. E vocês ficam nessa sacanagem aí de Lula, de Bolsonaro, e estão esquecendo de combater o Flamengo, de o que fazer para parar o Flamengo. Aí o Vasco fica lá comemorando o gol nos acréscimos contra o Sport para tentar subir para a Série A. O Fluminense bota bicicleta na sala de troféu. Nossa, esse áudio envelheceu mal. Agora faz um livro porque ganhou o Campeonato Carioca falido do Flamengo. O Botafogo continua sendo só um bairro na Zona Sul e ninguém faz nada para combater o Flamengo. E o Flamengo o que faz? Toma-lhe taça, toma-lhe taça. Não mais, hein? Não mais, já era, acabou. Ganhou a Copa do Brasil, ó. Daqui a 15 dias vai jogar a final da Libertadores, podendo ser campeão também da Libertadores. E toma-lhe taça, toma-lhe taça, toma-lhe taça. E vocês ficam, Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula. O Flamengo é o demônio! O Flamengo é o principal demônio do país, porra! E vocês não fazem nada! Caraca, não dão uma solução pra acabar com eles! Caraca, velho, é simplesmente incrível, né? Não tem como. Não tem como, é simplesmente maravilhoso. Pra acabar, vai, gente, pra acabar. Vamos lá. Por fim, o texto estabelece obrigações de remuneração de direitos autorais pelo uso de quaisquer obras literárias, artísticas ou científicas por plataformas e provedores. Se for aplicada aos sistemas de busca, essa obrigação pode ter efeitos significativos na disponibilidade desses conteúdos. Que meio que já existe, né? Já existe um monte de portal que cobra para acesso a artigo científico. Os próprios jornais, né? O Estadão, Folha, você tem Ed, você tem um monte de mecanismo para cobrar o usuário. Não é como se isso não existisse, né? A medida desse considera o papel fundamental e gratuito que ferramentas como a busca desempenham ao ajudar a divulgar o conteúdo produzido por milhões de criadores diariamente, incluindo os produtores de notícias. Mas você tem um monte de portal, como o UOL, o Terra,
Terra, sei lá, que utiliza, que tem notícias grátis, tem uma seção paga, mas tem notícias grátis, aí você acessa lá, porra. Não é o Google que produz a notícia. Se é o Google que produz a notícia, por que ele deveria ficar com mais valor produzido por aquele trabalho jornalístico? Porra! Entendemos a urgência, blá, 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 blá. Aqui continua. O texto atual, porém... Fale com seu deputado ou deputada e nos ajude a chamar a atenção para os potenciais impactos do PL 2630 com a hashtag. Tá maluco, hein? Nossa senhora. Mas eles estão aqui, ó, publicando essas notinhas há um tempo já. Aqui, ó. Ó, no ano passado já tinha artigo falando disso. Faz tempo, pô. Faz tempo. É isso.